Deixa eu ver. Olá, boa noite. Meu nome é Girleusa Souza, sou assistente social. Moro em São José do Egito, interior da capital de Pernambuco, Recife. Hoje a gente estarei aqui conversando com vocês e uma convidada especial estará tirando dúvidas, falando sobre um assunto que preocupa muito, hoje está preocupando o mundo por inteiro, não só os lugares onde moramos, né, mas é uma preocupação geral. Então vejam só, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou oficialmente uma pandemia do coronavírus, o fluxo de informações a respeito da doença mais que dobrou. Números de contaminados, taxa de sobrevivência e mortalidade, sintomas, métodos duvidosos de cura e prevenção. Cada novidade tornou-se motivo para sobressalto e um crescente sentimento de angústia e vulnerabilidade. Então, veja só, eu vou convidar aqui, deixa eu ver aqui, a nossa Camila. Convidando Camila para a gente debater sobre essa questão, essa temática, né? Ansiedade dentro da pandemia. Boa noite, Camila. Boa noite, Gi. Boa noite, pessoal. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Bom, Camila, eu estava falando aqui sobre a questão que a gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade em tempos de pandemia, que é um assunto que vem deixando as pessoas muito preocupadas, né, de como lidar com essa situação diante um tempo que a gente está vivendo de aflição, de incertezas, né? Então, assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela, antes mesmo da pandemia, né, do coronavírus, ela já sinalizava que o Brasil é um país mais ansioso do mundo. Então, colocando mais de 18 milhões de pessoas, né, de brasileiros, como ansiosos. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo, esse cenário de incertezas, de não saber como se manter, como manter a sanidade mental, o que é que a gente deve fazer para isso? Isso. Justamente, né, Gi, como você fala, a OMS, né, já traz o Brasil, né, como um dos países, né, que tem maior prevalência, né, para doenças ansiosas, também como a gente já viu em 2020. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, vou travar aqui. Já se esperava, né, a depressão como uma das quartas doenças com mais número de pessoas, né? E agora, né, surge, né, essa questão da pandemia, né? A gente está mais ou menos, né, 2 meses, mais de 2 meses, né, a maioria das cidades estão vivendo essa situação bem delicada, né, de distanciamento, né, social, de isolamento. E isso, com certeza, acaba afetando, né, a todos nós, né? Então, assim, independente de pessoas que já tinham uma prevalência ou uma disposição a apresentar algum transtorno ansioso, né, ou já tinham uma ansiedade básica mesmo, isso tende a afetar todos, né? Então, assim, e cada pessoa tem uma maneira de lidar com isso, né? Então, assim, tem situações que as pessoas conseguem, né, lidar de uma forma positiva, né, lidar de uma forma que não traz tanto sofrimento, né? E outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, não tem tanto um apoio social, né, uma rede social para dar esse suporte. Então, assim, essas pessoas a gente considera que é mais vulnerável, né, a sofrer as consequências dos impactos, né, psicológicos que a pandemia pode ocasionar, né, com os transtornos ansiosos ou com transtornos depressivos também. E aí a gente vê isso também como
a quarta onda, né, assim, né, de todas as evoluções que a gente teve na pandemia, né, do coronavírus, né, a gente agora está vivenciando ainda essa questão dos grandes casos, né, das urgências, tudo. Vai ter depois disso, né, tem as consequências também das pessoas que já têm doenças crônicas, que tiveram os atendimentos, né, de ambulatórios suspensos, né, então, assim, já havia fazendo tratamento, né, que agora parou um pouquinho, né, devido a essa outra prioridade. Pessoas que já vinham acompanhamento também por depressão, por ansiedade, né, por outros transtornos mentais, né, tem uns que estão conseguindo fazer esse atendimento à distância, né, de modo remoto, mas outros, né, não está conseguindo também. Então, imagina os efeitos disso posteriormente, né, que a gente vai ter que aprender a como lidar com isso, né, com esse novo mundo, né, que nos espera, digamos assim. Então, diante de tudo isso, de todos esses fatores, é normal que a gente apresente, né, angústias, ansiedade, né, o medo do futuro, o medo do presente agora, né, o medo de se contaminar, né, de contaminar o próximo também, né, principalmente quem é profissional de saúde ou profissionais, né, de serviços essenciais que ainda estão que estão em ativa, então o medo de se contaminar, de levar para casa, né, e se sentir culpado por causa disso também. Então, assim, E tem imagina também, a desculpa, e também, Camila, a questão do medo da perda, né? Que é um dos fatores que mais é preocupante. A perda de um ente querido, a questão da insegurança também financeira, que hoje estamos vivendo uma conjuntura, né, muito preocupante, essa questão da crise econômica, crise política, e a gente sabe que isso abala demais o emocional. sim, tudo isso interfere, né? Como você falou. Então, os impactos disso tudo, né? Da parte emocional, a parte social, né? E a parte econômica também, né? Então, assim, quantas pessoas que também foram afetadas com a questão de emprego também, né? A parte financeira também. Então, são vários fatores de estresse, né? Que leva a estresse, leva a esse medo, né, do futuro. E aí você falou a questão da perda também, né, de lidar com a perda de um ente querido, né, da preocupação de um familiar que está hospitalizado, né, que a família não consegue visitar. Então, assim, quantos ritos que foram quebrados, né, ritos culturais, em relação até à morte mesmo, né, a como lidar com velório, né, com funeral. Então, assim, né, que tem essa restrição da quantidade de pessoas, do familiar não conseguir se despedir do seu ente querido. Então, assim, tudo isso nos afeta, né? Acho que estranho seria, né, e quem não está se afetando, né, com tudo isso, está levando, né, assim, como se nada tivesse acontecendo. Porque não está, né? Todo mundo está passando por uma situação bem, bem delicada, né? E assim, Exatamente. e isso também, esse fato, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo angustiado, com medo, vivenciando as mesmas sensações, é um fator também positivo no sentido de você se ajudar, né? Então, assim, de você ter o outro para compartilhar o que você está sentindo, conseguir que o outro entenda isso, né? Que te escute, daí que você tenha a oportunidade também de falar das suas angústias, né? Colocar para fora o que está te angustiando, o que está trazendo sofrimento dentro disso. Então, assim, os impactos, né, psicológicos, né, são esses também, a questão também que a ansiedade pode afetar a insônia, né, o apetite também pode ou diminuir o apetite ou aumentar o apetite. E cada pessoa vai surgir de uma forma diferente, né? Cada pessoa tem a sua singularidade, tem o seu jeito de lidar com isso. Tem a solidão também. Nós somos seres de relação, né? Ninguém vive sozinho, ninguém é sozinho. A gente depende do outro para tudo, né? Basicamente. Então, assim, você ser retirado, né, do meio social, principalmente quem tem uma vida muito social, muito ativa, né, assim, né, e perder esse contato, né, é difícil. A gente, né, quando trabalha com pessoas, né, que têm depressão, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é principalmente essa questão do isolamento, né, de intervir em cima disso, né, porque é um dos fatos que a pessoa mais fica, que é isolada, é ficar restringido, né, Exatamente. ao social. E a Até gente tenta existe enfatizar isso.
Isso. Até existe essa questão da criação, né, da política que criou os CAPS justamente para isso, para estreitar, né, esse vínculo familiar, justamente porque Uhum, antigamente, né, antes as pessoas colocavam numa clínica e para lá depositava a pessoa como se ela não tivesse valor nenhum. Então, é isso que é importante a gente ver, essa questão, né, do que esse isolamento está trazendo. Porque está, uhum, ao mesmo tempo, ele está juntando as pessoas, a família que mora na mesma casa e automaticamente está distanciando daquelas pessoas com quem você convivia, porque o ser humano ele é um ser sociável, né? Ele é tornado para lidar com as pessoas, com a sociedade. Quando a gente volta para a Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 15, ele diz que é livre a locomoção, né, dos brasileiros. Então, assim, eles tinham esse direito e, de repente, esses direitos são tirados. Então, a gente se encontra em um momento, assim, assustador, né? Então, como lidar com isso? E, principalmente, aquelas pessoas que moram sozinhas. Como lidar com essa situação, Camila? uhum. A primeira coisa, né, Gi, essa perda da liberdade, é claro que afeta, como você falou, mas eu acho assim, a primeira coisa é você ter o dado de realidade. O porquê que isso é necessário? Por que que eu tenho de passar por esse sofrimento agora, né, de me privar da minha liberdade agora, de estar junto das pessoas que eu gosto, né? Por que isso? Né? Por uma causa bem maior, né? Por questão de salvar vidas, de salvar a minha vida, né? Porque até então, o que a gente que trazia, né, como só afeta os grupos de risco. A gente está vendo que não. Né? Em cada pessoa que é contaminado, é, aparece algo novo, né? Então, assim, né, a gente não pode mais segurar só nisso. Que só quem é grupo de risco que pode ter a Covid mais grave, né? Então, assim, é pensar nesse sentido, né? É necessário agora, vai ser difícil, está sendo difícil, sim, está sendo difícil, mas eu tenho que pensar para frente, né? O que eu posso fazer nesse momento, o que depende de mim, para que eu possa mais na frente voltar a desfrutar tudo que eu tinha direito, né? Toda essa liberdade, a questão de estar no meio das pessoas que a gente gosta, estar fazendo as atividades que a gente gosta, frequentando os lugares que a gente gosta e perto da nossa família também, para quem está distante, né? Certo. Veja aí, Camila, estamos fazendo uma pergunta aqui. Sobre a questão dessa ansiedade, se ela pode levar a suicídio. Sim, não só a ansiedade, mas todos esses sintomas, esses impactos, né, que a gente falou, a questão do medo, a questão do desamparo, da solidão. Então, assim, depressão. Então, pessoas que já vinham sofrendo com esse sofrimento, né, ou que tinham uma predisposição, né, a ter depressão, isso pode sim e muito fortalecer essa questão do suicídio, né. Então, assim, é importante também a gente voltar esse olhar para a gente, né? A gente ainda tem um preconceito, digamos assim, né? De só buscar ajuda, né, psicológica, quando a gente já recorreu a tudo, né, e não achou solução, né? Ou achar que só quem faz acompanhamento, né, aquela velha história de quem é louco, né? E não é assim, né? Acho que mais do que nunca esse momento de mostrar que todos nós, né, precisamos nos cuidar, né? Precisamos cuidar da nossa parte emocional também, né? Entender como um ser integral, né? Como fazendo parte da nossa constituição mesmo. Então, assim, quem já tem ideação suicida, pensamentos suicidas, né? Se ainda não faz acompanhamento, é importante que busque, né? Que busque ajuda profissional, se não for possível, mas consiga ter um suporte, né? Ter um suporte de amigos, de pessoas de confiança, que possa estar conversando, possa estar falando o que está sentindo, né? Se sentir acolhido por essas pessoas também, né? Por uma rede social. Certo. Camila, outra pergunta que estava fazendo aqui. A pessoa que mora sozinho, ela pode se tornar mais ansiosa ainda diante essa pandemia que a gente está vivendo hoje? Pode sim. E aí entender também que o estar sozinho, né? Da parte física, digamos assim, né? Eu estar morando sozinho não pode também se transformar numa coisa do isolamento, né? Porque assim, eu posso estar sozinho, mas eu posso tentar me reinventar. Então, hoje a gente tem a ajuda das tecnologias, né? Então, assim, fazer uma videochamada, né? Para um amigo, para um familiar,
para uma pessoa que você sinta confiança, que você sinta que vai te ouvir, te dar apoio, te dar um suporte. Se não tiver essa pessoa, que infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não podem contar, né, com o apoio da família, ou que não tem uma rede social muito ampla, mas que busca os serviços, né, que muitos serviços estão disponibilizando. Eu acredito que aí também no interior, aqui em Recife, atendimento, né, grátis, teleatendimento, né, com acompanhamento do psicólogo, psiquiatra também, se for necessário. Então, assim, buscar esse apoio é fundamental como prevenção também, né? Exatamente. Eu vejo assim, como eu moro numa cidade pequena, interior, né, da capital, então, muitas pessoas, eu trabalho no CRAS e trabalho mais com o público de pessoas vulneráveis. E essas pessoas me procuram muito ansiosas pela a questão mais financeira mesmo. Se amanhã vai ter o emprego garantido, se vai ter algo para colocar na mesa para os filhos, se esse auxílio emergencial ele veio para ajudar e, ao mesmo tempo, para complicar mais a vida de algumas pessoas, né? Porque causou mais incerteza, a preocupação se vai ter direito, se não vai ter. Então, assim, é preocupante, Aí, veja, aí a questão também, além disso, eu vejo a questão do aumento das pessoas a fazerem uso de substâncias químicas, né, como álcool. Então, além de tudo isso, né, desses turbilhões de coisas que estão acontecendo, essas incertezas de futuro, de presente, porque a gente não tem mais certeza de nada. Até então, né, hoje a gente está vivendo uma terceira guerra mundial, né, todos contra um único ser invisível, um inimigo invisível que ninguém sabe como detê-lo. Né? Até o momento, a única solução é o distanciamento. Então, veja só, além de todas essas preocupações, a gente fica imaginando assim, como acolher essas pessoas que vêm até nós, que vêm nos buscar ajuda, e que, ao mesmo tempo, existe aquele distanciamento. Então, o que fazer para ajudar essas pessoas? Você que tem experiência, tanto está na linha de frente, né? Hoje está atendendo, dando plantões em hospitais, aí em Recife, também tem experiência em CAP, em NASF. Então, assim, como fazer para ajudar, para acolher essa pessoa, Camila? Você se refere, você falou a questão das pessoas que você tem percebido do aumento do uso, né, de substâncias psicoativas, né, Gi? Que às vezes já vem uma comorbidade também, né, da questão da ansiedade, né, de você... a gente tem muita cultura, né, a gente não consegue muito entrar em contato, né, consigo mesmo, né, de parar um pouquinho, de pensar, de refletir, né, de entrar em contato com as nossas emoções. Então, as coisas vão acontecendo, né, a gente vai acumulando e não para trabalhar isso, né. Então, assim, a questão da ansiedade mesmo, né, dos nossos medos, dos nossos anseios. Então, chega um momento desse que nos tira a base, digamos assim, né, e a gente fica um pouco desestabilizado. E aí surge a questão, quem tem acesso, né, quem já tem uma predisposição, quem fazia um uso social abusivo, tem a tendência realmente de aumentar o uso nesse momento. Né? E às vezes pensa que até, não, por farra, para distrair, né? Mas tem um cuidado com isso também. Né? Será que, qual o lugar que eu estou colocando o uso dessa bebida, né? Ou desse cigarro, ou de outra substância na minha vida nesse momento? Será que não é para mascarar o medo, né? A ansiedade, a angústia que eu estou sentindo, né? E até que ponto isso faz bem? Até que ponto isso é saudável para mim? Né? Será que isso não vai fazer com que um problema futuramente para lidar depois com isso? Né? Então, assim, são coisas que tem que parar, tem que analisar, tem que refletir. Né? Então, assim, a mesma coisa a questão da alimentação. A gente ouve pessoas, né, falando, depois da pandemia, né, vai voltar com tantos quilos a mais, né? Então, assim, e o que uso você está fazendo com a alimentação? Né? E como isso está intermeado a tudo que você está vivenciando, né? Tudo que você está sentindo. Né? Porque se a gente não parar e não refletir e não olhar com cuidado com tudo isso, vai trazer mais causas ainda, né? Para o problema que a gente está vivendo.
quando você fala essa questão dos problemas sociais, né, das vulnerabilidades, da perda de emprego, a dificuldade de conseguir o auxílio emergencial, então, assim, isso causa, né, impactos, né, mais difíceis ainda, mais amplos, digamos assim, de como lidar com isso, porque é uma tristeza, né, é uma angústia bem mais real, bem mais concreta, digamos assim, né, que a gente tem que parar, tem que analisar e tem que se reinventar, né, então tem que buscar um meio de como é que eu posso gerir outra renda, né, mesmo que seja com algo que naquele momento vai suprir a necessidade básica, né, de levar o suprimento para casa, né, de alimentar os filhos. Então, é uma angústia que é difícil, que precisa de vários setores para estar dando esse apoio, né? Então, precisa da assistência social, né? Precisa do serviço da rede psicossocial também, caso venha apresentar um sofrimento bem maior diante disso. Exatamente. Então, veja, Camila, muitas pessoas, né, elas procuram justamente com esse medo, a questão da ansiedade, que foi um tema que eu achei pertinente para a gente estar discutindo aqui, porque é algo que afeta geral, é uma coisa natural, né, que todos nós temos, a gente fica ansiosos e com essa pandemia, com essas incertezas de futuro, de presente, de tudo hoje, ela chegar ao medo exacerbado. Então, assim, quando chega nesse ponto, o que a gente pode fazer diante disso? Uhum. Voltando só um pouquinho, Gerlânia, quando você falou a questão da ansiedade, né, que é algo, né, até certo ponto natural e positivo também, né? Então, quando a gente relembra, desde o nosso tempo de infância, né, quando tinha algo importante para acontecer, um trabalho para apresentar na escola, ou ir para um evento com os coleguinhas, né? A gente, quando criança, já ficava ansioso, já, às vezes, né, não dormia durante a noite, sentia aquele frio na barriga. Então, assim, a ansiedade é uma defesa do nosso organismo também, né? Assim, de quando tem algo que a gente vê como, às vezes, como uma ameaça, digamos assim, né? Uma ameaça, seja positiva ou negativa, mas algo que está nos causando expectativa. E aí o nosso corpo, ele acaba, né, se organizando para conseguir combater aquilo dali. A ansiedade passa a ser patológica, né? Passa a necessitar, digamos assim, de um cuidado mais específico quando ela vem junto com o sofrimento. Um sofrimento persistente, né? E que acaba interferindo na vida da pessoa, na vida pessoal, né? E ocupacional também. Então, assim, quando a pessoa, a ansiedade da pessoa está muito intensa, que ela não consegue realizar bem o seu trabalho, ou que ela está com dificuldade na escola, né? Ou está prejudicando ela a sair de casa, né? Ela está ficando mais em casa, não está conseguindo ver os amigos. Então, assim, aí a gente começa a ter um olhar mais ampliado sobre isso, para saber como ajudar essa pessoa, né? E ela também entender que precisa de ajuda. Exatamente. E aí tem as pessoas que têm, existe também, né, dentro dos transtornos ansiosos, a ansiedade dita, né, como essa normal, mais exacerbada, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma ansiedade constante, né, então são pessoas que têm ansiedade quase todos os dias, né, ou dias, né, com mais frequência, e que consegue lidar com isso, mas assim, tem um sofrimento persistente. E tem outras pessoas também que têm ansiedade, crise de pânico, né, que também está dentro dos transtornos ansiosos, que são crises de ansiedade bem abrupta, né, que às vezes a pessoa sente como realmente fosse morrer, né. Vem a questão do medo da morte também, porque os sintomas são parecidos, alguns dos sintomas, como um ataque cardíaco, né. Então, o coração acelera, tem a dificuldade de respirar, né, tem o aperto no peito, tem a angústia, tem náusea, né? Então, assim, e um desses sintomas também acaba lembrando um dos sintomas do COVID, né, que é a dificuldade da respiração, né, um dos sintomas mais graves. E aí, quem tem crise de pânico, às vezes pode até se confundir um pouquinho. O medo já faz também com que o corpo acabe somatizando e fazendo com que ele desenvolva algum dos sintomas parecidos, né? E a gente tem que parar, tem que respirar fundo, né, e analisar o que você está sentindo realmente, né? Não é, se você já teve antes, né? Não é uma crise de pânico, né? Como é que você
faz para, quando tem essas crises, né? Que suporte você utiliza para tentar se acalmar, para tentar estabilizar. A gente, né, segundo a OMS e algumas instituições, como a Fiocruz, por exemplo, né, tem lançado algumas cartilhas, é importante, sobre saúde mental, né, que vale para todos os profissionais. E orientando, né, o que a gente deve fazer nesse momento de angústia, né, de ansiedade. Quer fazer mais alguma? Quer reler as perguntas aí do pessoal antes de entrar nessa parte? Deixa, Tem alguma pergunta para não estar percebido? deixa eu ver aqui. Valdineta, ela pergunta se os profissionais elas se tornam também mais ansiosos diante essa pandemia, Camila. É um fator que veio a prejudicar a saúde mental, afetar mais do que antes os profissionais da área da saúde e da linha de frente, quem está nesses serviços essenciais. Né? Tá sendo, como é tudo muito recente, né? Então, assim, e a gente está recebendo muitas pesquisas de outros países, né, que já estão mais avançados do que a gente na questão dos sintomas, tudo. E está mostrando que sim, né? Então, assim, os profissionais, né, estão desenvolvendo mais estresses, né? Ansiedade, depressão, por tudo isso que eu falei logo lá no início. O medo, né? O medo, a pressão, né? A pressão de lidar com o estresse, né? De estar ali 24 horas, às vezes, né? Disposto a ajudar o outro, sendo que tem o medo também, né? O medo de se contaminar, o medo de sair do plantão, né? E ter pegado, e chegar em casa, ter uma pessoa, né, que possa pegar e possa ter um risco maior. Então, assim, a gente está vendo muitos casos que os profissionais estão distantes da família, né? Então, se isolaram, ficaram bastante distantes. Então, passa dias, meses sem ver os filhos, sem ver os pais. Então, imagina como a pessoa se sente com esse sentimento, né, de culpa, digamos assim, nesse caso, levar a doença para casa. E ainda por cima ter a responsabilidade, né? Ter a responsabilidade social de estar ali cuidando do outro, de estar ali lidando com o sofrimento do outro, né? Com as mortes, né? Com auxílio aos familiares também, o apoio aos familiares. Então, assim, a gente imagina o tanto de impacto que isso causa no profissional também. Isso no profissional de saúde, como também nos outros profissionais, profissionais de segurança, profissionais, né? De supermercados, né? Todos os profissionais que estão ali na linha de frente, né, que não conseguiram ficar em casa, né, não foram liberados para ficar em casa, se guardando, né, junto da sua família. Então, é de se esperar que essas pessoas, né, dependendo também da capacidade interna de cada um, de como cada um lidar com seus conflitos, lidar com situações de estresse, venham a desencadear, né, algo do tipo, ou ansiedade, ou algum transtorno de estresse, ou depressão. E para isso, por isso também que a gente está fazendo, né, esse ponto de apoio também, né, os prefeitos, os governadores, né, o governo também, lançando, né, teleatendimento para os profissionais de saúde também, os profissionais dos serviços essenciais, para ajudar nesse sentido, desse apoio. Exatamente. Camila, eu queria assim, que você falasse um pouquinho da sua experiência enquanto linha de frente e o que você vive hoje dentro do hospital que você dá plantão. Uhum, sim. No momento, né, eu tô no hospital de campanha, né, aqui na região metropolitana, e assim, né, tem sido bastante delicado, né, eu já tive uma vivência de hospital, né, na residência há 3 anos atrás, e assim, é bem desafiador, né, diferente do que a gente viveu anteriormente para o que a gente está vivendo hoje, principalmente no lidar com os familiares, né, dessa questão de você estar ali, ser o intermediário, digamos assim, né, entre família e paciente e equipe, e ver o sofrimento da família, de ficar angustiado, né, por não estar ali vendo o seu familiar diretamente, né, às vezes a gente está dando a oportunidade, ajudando, né, intermediando na questão de fazer videochamadas, né, de prestar pelo menos esse ponto de humanização, né, já que não é possível o contato direto, por causa de infecção também, né, então assim, e vemos também a angústia dos pacientes, né, o medo, né, de
de morrer, né? Porque o que a gente vê na mídia, né? O que a gente vê também do lado também, né? De situações, de casos, né? De pessoas conhecidas, de pessoas jovens que estão perdendo a vida, né? Com o Covid-19. Então, assim, toda pessoa que vem apresentar os sintomas, né? Que precisa ser hospitalizado, bate esse medo, né? Esse medo do que é que vai acontecer. Será que eu vou conseguir sair daqui com vida? Né? E o fato de estar longe da família agrava ainda mais a situação. Então, assim, tem sido uma experiência rica e, ao mesmo tempo, difícil, né? Angustiante por estar lidando nesse momento, né? E a gente também é um profissional, né, especializado, né, em saúde mental, em sofrimento, mas somos humanos também. Então, isso também nos afeta e exige muito da gente, né, de como a gente conseguir separar as coisas e dar o nosso melhor no apoio ao outro também, né, que está ali tão necessitado. Pois é uma preocupação, né? Porque além da gente tentar colocar, né, em prática as regras sanitárias, a gente ainda tem que é necessário também saber como lidar com esse medo, né? Com essas incertezas. Porque Sim, a ansiedade, eu particularmente, assim, eu sou muito ansiosa. Então, quando eu tenho algo para fazer amanhã, eu já fico pensando hoje, como vai ser, como será realizado, e eu quero resolver muitas coisas. Então, quando me trazem os problemas das pessoas que necessitam de apoio, de acolhimento, eu fico angustiada e muitas vezes aflita, sem saber como lidar com essa situação nesse momento. Então, eu tento respirar, porque é uma técnica também, né? Alguns especialistas dizem que é uma sim. técnica de você respirar para se acalmar, né? Então, assim, algumas dicas, segundo alguns especialistas, você, enquanto da área, pode estar confirmando isso, justamente nesse momento que a gente está de isolamento, a gente tentar procurar não selecionar essas notícias ruins que a gente está vendo hoje, né? Todos os momentos a gente liga, a TV está passando coisas mortes, só a quantidade de pessoas que já foram contaminadas, que vieram a óbito. Então, assim, em vez da gente ouvir isso, selecionar isso, vamos selecionar quantas pessoas estão curadas. Então, vamos pensar nisso, quantas pessoas Sim. estão curadas, né? E que isso vai passar, que é só um momento, né? Que a gente tem que saber lidar com isso, justamente por aquela pergunta que foi feita logo no início, que se a ansiedade pode chegar ao suicídio. E a gente vê que a própria TV mostrou um caso, né, de um senhor, de um ator, que se suicidou, né? Justamente ele deixou uma carta escrita que tudo levava a crer sobre essa questão dessa crise que a gente está vivendo hoje. Então, assim, ter o cuidado, né, de não absorver muita coisa, muita informação, saber se é verdadeira, saber se não é fake news, porque é o que mais está hoje, que é o pior vírus, na verdade, né? Porque Sim. está levando as pessoas a ficarem, além de ficarem muito ansiosas, a preocupação é chegar a outro transtorno, a outros transtornos também, né? Isso. Então, assim, tem mais alguma coisa a acrescentar? Então, isso que você falou, né? Os cuidados que são necessários nesse momento. Né? Como é que a gente pode tentar diminuir um pouco esses impactos, né? Que eu falei lá no início, né? Desses sentimentos negativos, né? Então, é isso, né? Saber o que você está absorvendo, né? Claro que a gente não pode negar a realidade, né? Como eu falei anteriormente, a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então, a gente precisa também receber as informações, mas saber filtrar, né? Então, assim, logo no início, né? Uma das orientações que fizemos, né, nós da área, foi o seguinte, de você escolher, né, um horário do dia, né, escolher uma fonte que você saiba, né, da responsabilidade daquela fonte, né, que saiba, os especialistas estão passando ali, é verdade. Então, assim, e filtrar aquelas informações que você acha necessário para você se informar, para você se prevenir, né, para você se cuidar, né. Então, assim, ficar lendo muito, né, ficar vendo só números, digamos assim, né, não vai ajudar tanto nesse momento. Né? A gente já está num momento tão, né, delicado, então a gente precisa fazer uma higiene, digamos assim, né, mental também, das coisas que nos fazem bem, né, Gi? E aí, como você falou da questão da respiração, né, justamente para pessoas que têm ansiedade, né, que estão numa crise de ansiedade bem intensa,
é importante parar um pouquinho e olhar para a sua respiração, né? O desconforto que você sente com o aperto no peito, né, que muita gente relata, é justamente porque no momento de crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma das coisas que é mais prejudicada é a respiração, porque você começa a respirar, né, muito rápido e aí sente esses efeitos. Então, assim, parar um pouquinho, tirar 1 minuto, 2 minutos, né, e respirar, inspirar e expirar, né, lentamente, fazer um exercício, né. Na internet tem várias dicas, né, de como a gente deve ter uma respiração bem equilibrada. Se possível também, fazer exercício físico também, que é importante, né? Então, assim, não é porque as academias estão fechadas, porque os parques estão fechados, porque a gente não pode sair na rua, que a gente não pode fazer algum exercício físico em casa, né? Então, assim, o que não falta são dicas, né, de como fazer exercícios de uma forma, né, cuidadosa e saudável também, né, com profissionais de referência, né, para a gente também não se machucar. Ter cuidado na alimentação, né, que é importante, eu volto a bater nessa tecla também. Cuidado no sono também. Então, não é porque quem está em casa, né, que está sem estudar, que está sem trabalhar, que tem várias horas disponíveis, não é por causa disso que vai trocar, digamos assim, o dia pela noite, né? Então, assim, saber a dose certa, né, do tempo que vai dormir, evitar ver notícias, né, desagradáveis antes de dormir, né? Então, assim, isso acaba prejudicando mais ainda quem é ansioso. Tentar não se cobrar tanto, né? Não exercer autocrítica. Então, assim, se permitir, né? Se cuidar, aproveitar esse momento. Eu acho que quando a gente está na nossa rotina diária, né? Na vida normal, digamos assim, a gente se queixa tanto, né? Por falta de tempo, né? Não tem o tempo de ler um livro, de assistir um filme, né? De ouvir as músicas que a gente quer, de ligar para um amigo, então, né? Coisas negativas que vêm junto, com tantas consequências, mas é um tempo que está sendo disponível para a gente voltar a se reconectar consigo e com o outro também. Então, assim, fazer uso disso, né? Então, assim, não é porque a gente está passando por uma situação tão delicada que vai fazer a gente fechar os olhos e não ver também as coisas positivas que estão, de alguma forma, que vem junto com isso. Então, a gente saber olhar para isso também, né? Tentar se reinventar. Criar uma rotina em casa, né? De horários para as coisas, para estudo, ou até para organizar a casa mesmo, fazer uma coisa que sempre teve vontade de fazer, né? E não conseguia, e agora pode ser que consiga. Então, assim, existem várias formas de como lidar com isso de uma forma positiva. Exatamente. E até quando você falou a questão aí da alimentação, né, de atividades físicas, a gente tem que ver que saúde, o conceito de saúde não é simplesmente estar saudável, né, mas sim um completo bem-estar, né, de físico, mental e social. Então, para isso, para você se manter, ter uma mente saudável, você precisa ter tudo isso conjugado, né? Tudo isso juntos, trabalhado juntos. Então, assim, é muito Uhum. importante o que você falou. Foi muito importante mesmo. Sim. Aí, veja, tem uma pergunta aqui que diz: como ajudar uma pessoa que está com muita ansiedade e nunca realizou tratamento, mas devido às crises, passa a ter sintomas parecidos com o do Covid? Uhum. Isso. A melhor coisa, né? Se for familiar ou se for amigo, né? É você orientar essa pessoa, né? Então, primeiro, se disponibilizar a ouvir, né? Para que essa pessoa possa expressar o que está sentindo, o que está angustiando ela, né? O que é que pode estar afetando ainda mais essa questão da ansiedade dela, né? Ver se essa pessoa está em condições, se ela consegue entender que necessita de ajuda, né? E se conseguir isso, né? Esse recurso dela, orientar ela, né? Então, procurar um serviço que esteja disponibilizando atendimento, né? Psicológico, de preferência, né? E se for um caso mais grave, né, algo que recorra à medicação, né, mas que não deixe também de fazer o acompanhamento psicológico também. Mas o mais importante, se você estiver vendo alguém com uma crise, né, de pânico, o mais importante de tudo é você se mostrar ali para aquela pessoa, né? Você estar ali junto, mostrar apoio, dar o suporte que ela precisa naquele momento. E você, às vezes, não precisa nem falar nada, né? Só você estar ali junto já vai fazer uma diferença tremenda na vida da pessoa. Em relação aos sintomas do Covid, é importante ver, né? Analisar. A pessoa também
ver o que está sentindo, porque tem algumas coisas que diferem, né, que são mais intensas, né? Uma das coisas que se assemelha é essa questão da dificuldade da respiração, mas na crise de pânico, essa dificuldade ela é momentânea, é coisa de minutos, né? E na COVID, ela é mais, demora mais, né? Então, assim, a pessoa vai conseguir, quem está junto, eu acho que até a própria pessoa que está passando por esse sofrimento, vai conseguir identificar que tem uma diferença, né? Fora que tem outros sintomas também, como febre, dor de cabeça, né? Perda de olfato, paladar. Então, assim, dá para diferenciar, né? Tem Tá mais alguma bom, pergunta? Camila. Não, muito obrigada pela participação. Me sinto, assim, muito feliz em ter dividido essa live com você. Uma pessoa que eu admiro bastante, uma grande profissional. E que espero que tenha servido, que tenha ajudado bastante gente, né? Com essa nossa conversa, com as dúvidas que alguém tinha, as perguntas que foram feitas, que foram esclarecidas. Então, assim, eu estou gratificada por você ter aceitado participar, já conhecendo o potencial da profissional que você é. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Agradeço a... Tá me ouvindo? Agradeço a todos Estou. que entraram, né, que participaram, que fizeram perguntas. Eu espero ter conseguido contemplar, né? É um assunto que assim, dá para a gente conversar bem muito mais. Eu sei que também tem o tempo, né, que o Instagram permite. E tem várias outras questões também interligadas, né? Então, assim, dos impactos, né, da ansiedade e tudo. Mas o que eu mais queria passar era isso, né? De que de ter esperança, né? De ter esperança que tudo isso vai passar, né? Que a gente vai voltar à nossa rotina. Talvez não da mesma forma, né? Talvez diferente em alguns sentidos, digamos assim. Com ansiedade, com depressão, né? Tá com dificuldade de lidar com a pandemia, com o isolamento, com a quarentena. E procure ajuda, né? Assim, não tenha vergonha, não tenha medo, né? Busque profissionais que possam te ajudar, busque uma rede de apoio segura, né? Que possa estar dando esse suporte. Fale o que você está sentindo, né? Compartilhe com pessoas que você sinta confiança. Não se cale, né? Não ajuda, não faz bem. Assim, nós precisamos do outro, né? E não é vergonha admitir isso. Vamos nos cuidar também do outro também, né? E entender também que estamos em momentos difíceis anteriores. Então, recorrer também aos recursos que a gente utilizou, né? Em situações passadas, que a gente se viu de alguma forma com dificuldade de enfrentar aquilo dali, mas que conseguiu passar. Então, tentar recorrer a isso também. Né? Quais são os recursos internos que você tem, que você consegue lidar com situações mais difíceis? Né? E colocar em prática também. Exatamente. E, assim, uma coisa muito importante para frisar aqui é justamente essa questão da automedicação. Então, as pessoas tenham cuidado de não auto se medicar durante esse período, né? Porque para a gente tomar qualquer decisão em questão de ingerir alguma medicação, é necessário ter avaliação médica. Então, que tenha esse cuidado, né? Que tenha esse cuidado, Sim. que venha, como você já frisou essa questão da ansiedade, você pode até sentir alguns sintomas parecidos com o Covid devido à sua ansiedade, ao medo. Então, aparecer esses sintomas. Então, você tenha cuidado de não achar que está com o Covid e se automedicar. Então, procure um profissional, né, especializado para poder dar as orientações. Sim, com certeza. E justamente isso, né, gente, que você falou. E assim, ter o cuidado também para não, quando eu falo, né, da questão dos sintomas ansiosos, dos impactos, né, emocionais que a pandemia causa, não patologizar tudo também, né? Então, assim, não
já se autodiagnosticar, né? O seu Google tá aí, então assim, né? Às vezes a gente tá sentindo isso, já vai lá e já sai com o CID, com o diagnóstico. Então, ter cuidado com isso, né? Entender também que a gente sente muita coisa e é normal. Dizendo, sentir. É todas as angústias, todos esses desamparos, todos esses medos. É normal a gente não estar bem, digamos assim. Né? Então, assim, nem tudo também a gente deve patologizar. Ter cuidado com isso também. Exatamente. Então, Camila, muitíssimo obrigada. Eu quero agradecer as pessoas que participaram da live, que estiveram aqui participando, fazendo perguntas, parabenizando a gente, muito obrigada. Tiveram alguns profissionais que acompanharam aqui, né? Parentes. Então, assim, eu fiquei muito feliz, estou feliz. Agradeço demais a você. Sei que foi muito proveitoso e que vai ajudar bastante pessoas, tanto enquanto profissional, quanto pessoas mesmo que vivem seu dia a dia dentro de casa, né? Então, assim, agradeço de coração a você. Muitíssimo obrigada, Camila. Eu que agradeço, Gi, e estou disponível para quando quiser novamente, pode chamar. Tá bom. Beijão. Obrigada a todos. Tchau, Beijo, tchau. tchau.